Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. A aula de hoje corresponde ao conteúdo do nono ano. Conteúdo do nono ano que diz respeito aos fatos que fizeram com que acontecesse a Primeira Guerra Mundial. Como eu já havia dito, essa Primeira Guerra Mundial, só reforçando, fazendo uma revisão, essa Primeira Guerra Mundial acontece muito bem, justamente por disputas territoriais e econômicas que são oriundas, que surgem ainda lá no século XIX. Lembrando, a tecla que o professor bate muito, que é, para entender os conteúdos históricos, você não pode entendê-los de forma isolada, tem que entendê-los de uma forma conjuntural, tem que entender de uma forma que um fato histórico está interligado a outro fato histórico. E após a segunda etapa da Revolução Industrial, que acontece lá por volta de 1830, 1840, o mundo vai estar precisando, o mundo que eu estou falando aí, a Europa, especificamente a Europa, está precisando de matérias-primas, com a maior quantidade de matérias-primas, de petróleo, de ferro, de aço, de ouro, de prata, precisando de matérias-primas, mais matérias-primas. Por quê? Porque o próprio território europeu já não estava dando conta de todo esse avanço tecnológico. E para completar essa situação, no final do século, nas últimas décadas, do século XIX, nós temos a unificação de dois países. Quais são os países, minha gente? Muito bem. Nós tivemos a unificação da Itália e da Alemanha. Esses países vão também fazer parte da conjuntura que vai fazer com que surja a Primeira Guerra Mundial. E com isso, dando prosseguimento a isso, as nações europeias agora, no início do século XX, já estão estabelecidas, com suas fronteiras definidas, com seus governos vigentes, principalmente do regime parlamentarista, que vocês conhecem tão bem, que esse regime tem a figura do primeiro-ministro e um rei exercendo um cargo quase que decorativo, decorativo. A conjuntura europeia era dessa forma. E ainda no final, muito bem, ainda no final do século XIX, o que é que vamos conhecer? Ainda no final do século XIX, as nações europeias, ávidas, desejosas de ter mais matéria-prima, vão colonizar, vai ter chamado do neocolonialismo, países da África e da Ásia. Só que os países europeus vão se reunir na Conferência de Berlim, cidade da Alemanha, capital da Alemanha. Os países europeus se reúnem lá e resolvem explorar o continente africano e o continente asiático. Sentam numa mesa, conversam, dialogam, fazem uma divisão. Como assim essa divisão, professor? Muito bem. A França pega os países que ficam no norte da África, chamada África Branca. As porções, os países que ficam nas extremidades, tanto a leste do continente africano quanto a oeste, grande parte desses países ficam com os portugueses. As regiões do centro da África ficarão com os ingleses. A porção lá embaixo ficará com os belgas. Uma porção também com os italianos, com os alemães. Nessa conjuntura, o mapa é colocado na mesa e há essas divisões. Você vai colonizar esse país, eu vou colonizar esse país aqui. Com um discurso de desenvolvimento, com o discurso de levar
a melhoria as condições de vida para os países africanos e asiáticos. No entanto, isso era só um discurso. Na verdade, eles que queriam era explorar. Então, nesse momento do século XIX, há essa reunião, os países europeus estavam vivendo a chamada Belle Époque, que significa bela época. Esse nome não vai ser à toa, nome francês não vai ser à toa, dá noção para a gente de quanto era importante a França, de quanto o país servia de referência. Essa referência vai surgir logo após a Revolução Francesa. Os movimentos revolucionários que acontecem ao redor do mundo vão buscar inspiração na Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa. Deu para entender? Pois bem, essa divisão que vai ocorrer na mencionada Conferência de Berlim de 1884 deixará alguns países insatisfeitos e outros satisfeitos. A França e a Inglaterra serão considerados os países mais favorecidos nessa divisão, nessa resolução de explorar os países africanos. França e Inglaterra, preste bem atenção. A Itália, recém-unificada Itália, não via isso como justo e começou a reclamar. Eis que disputas territoriais da reclamação alemã vai fazer com que aconteça a Primeira Guerra Mundial. Deu para entender? A rearrumação, a arrumação colonial de explorar, claro, esse discurso ia penetrar facilmente no continente africano e asiático, porque os europeus eram o suprassumo de tudo que havia mais moderno eram os europeus daquele momento ali que estavam se colocando. O que havia de desenvolvimento seria por parte dos europeus, e os africanos e os asiáticos se sentiriam privilegiados, não é? Por tanta bondade, tanta consideração, tanto desejo, entre aspas, dos europeus de levar desenvolvimento para esses dois continentes. Mas a gente sabe muito bem que isso era só um discurso, na prática isso não acontecia. E nessa introdução eu não posso esquecer de falar sobre a corrida armamentista, não é? E a formação das alianças que vão fazer com que aconteçam a guerra em si. Tá bom? Dando prosseguimento, pegue aí nosso livro, abra-o na página de número 12, não é? Abra o nosso livro na página de número 12, que tem assim: fatores da guerra. Fatores da guerra. Além do assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, não é? E quando ele morre, nações como aliadas do Império Austro-Húngaro, como a Alemanha, se sente ofendida também, compra a briga, ou seja, não vai deixar barato que a morte do príncipe herdeiro de um país aliado seu fique impune, não vai deixar barato, vai querer cobrar a resolução do caso e, quem sabe, atacar justamente quem idealizou todo esse plano de morte de Francisco Ferdinando. O que é que temos aqui então na página 12? Fatores da guerra. Os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial estão diretamente relacionados com as principais transformações econômicas, políticas e culturais dos séculos anteriores, principalmente o fim do século XIX, a chamada Paz Armada, que na prática foi um período de tensão em que não ocorreram conflitos, propiciou os recursos financeiros a serem usados na fabricação de armamentos. Também se modernizou e inovou a tecnologia dos setores decisivos, como a comunicação e o transporte. Esse período, que inclui também a já citada Belle Époque, ou Bela Época, traduzindo, serviu para fortalecer
as nações europeias, fortalecer as nações europeias, não é? Aí temos, além de aumentar rivalidades decisivas para a Grande Guerra. Assim, os principais fatores para o contexto foram: primeiro fator, a corrida armamentista. O que significa isso, professor? Essa corrida armamentista significa que os países passaram a investir muito dinheiro, uma quantia gigantesca, em armamentos, prevendo que um conflito estava próximo. Resolveram fazer esse investimento, comprar armamentos, comprar as munições, equipar os soldados, equipar o exército, trazendo equipamentos mais modernos para a época. Mas é bem verdade que esse conflito da Primeira Guerra Mundial, ele não tem muita evolução tecnológica. Ainda uma parte dos exércitos fazem uso de cavalaria, fazem uso de armas brancas como espadas e facas, canivetes. Ainda não temos, por exemplo, foguetes, mísseis, somente na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? A corrida armamentista, período de paz entre as nações europeias, mas de modernização e desenvolvimento tecnológico, principalmente na indústria bélica. Isto se deu entre 1871 e 14, período em que o neocolonialismo era largamente difundido. Neocolonialismo, novo colonialismo, uma nova colonização. As grandes nações buscavam novos mercados consumidores, bem como colônias que tivessem riquezas naturais, que pudessem, aquilo que eu falei, que pudessem ser usadas como matérias-primas pelas nações europeias. Inglaterra e França, aquilo que eu falei, dominaram a maioria dos territórios africanos e asiáticos, como a Índia, parte da China, Argélia, Somália, Nigéria, entre outros. Página 12, presta atenção aí. Já a Alemanha e a Itália não tiveram controle de grandes territórios, pois seu processo de unificação ocorreu bem tarde. Assim, a Inglaterra e a França fizeram uma aliança, e a Itália e a Alemanha também, surgindo então uma rivalidade pelo controle econômico mundial. Dito isto, vamos passar para um outro fator já na página 13, que é a chamada política de alianças. Como vimos, a política de alianças foi fruto do neocolonialismo com a França e Inglaterra, defendendo a todo custo a manutenção de suas colônias, que eram bastante lucrativas. A Alemanha e a Itália, por se tornarem estados tardiamente, significa o que, pessoal? Demoraram a se unificar, se sentiam ameaçadas pelo domínio econômico de franceses e ingleses, buscando investir na indústria bélica, prevendo um grave conflito na luta pelo controle econômico mundial. Dessa forma, estabeleceram-se duas alianças: a Tríplice Aliança, composta por Alemanha e Itália e o Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e a Rússia depois vai se retirar do conflito por conta da revolução que vai acontecer naquele país. Prosseguindo então, os franceses, olha aí, já tinham grande rivalidade com os alemães, mesmo quando os alemães não estavam unificados, fruto da Guerra Franco-Prussiana de 1870, quando perderam o território de Alsácia e Lorena, muito rico em minerais, para a Alemanha. Então esse vai ser um dos motivos, um dos fatores para ocorrer a Primeira Guerra Mundial. Os alemães conquistaram um território importante para a França, numa batalha chamada a Batalha Franco-Prussiana em 1870.
Já a Rússia tinha grande rivalidade territorial com o Império Austro-Húngaro, visto que os russos tentavam exercer grande influência no leste europeu. O grande sonho da Rússia é transformar toda aquela região do leste europeu como sendo ali a grande Rússia, dando início ali ao pan-eslavismo, não é? Sobre os povos islâmicos. Indo para a página 14, nós temos o sistema capitalista. Esse sistema, como sendo um dos fatores para o início da Primeira Guerra Mundial. Esse sistema econômico, como sabemos, estimula a rivalidade e a competitividade na busca interminável pelo lucro. Você estudou comigo lá no 8º ano, não é? O surgimento do capitalismo, essa teoria que prega o lucro, a competição. E esse sistema capitalista começa somente a crescer, crescer, crescer. Lá no Iluminismo, um pouco antes do Iluminismo, nós vimos isso. A transição do mercantilismo, melhor dizendo, desculpe, para o capitalismo. Voltando para cá, para o livro. Isso podia ser observado nas nações europeias. A Inglaterra não era mais a única potência industrializada. Tínhamos agora, nesse período aqui, poucos anos antes da Primeira Guerra Mundial, tínhamos ali já a chamada multipolaridade, ou seja, vários países dominando, vários países tendo a influência. Não seria muitos países, todos eles estavam na Europa. Cerca de 4 a 5 países seriam essa multipolaridade. Cada nação europeia desenvolveu sua industrialização, visando necessidades de bens de consumo no mundo. Esse foi o motivo, inclusive, que levou várias nações ao neocolonialismo na África e na Ásia. A Alemanha, por exemplo, investiu na industrialização de armamentos, fazendo com que se tornasse uma potência bélica. Realmente vai acontecer isso. E a gente vai comprovar essa potência da Alemanha na questão armamentista, na indústria bélica, quando a gente chegar na Segunda Guerra Mundial. O que ameaçava bastante os países capitalistas. Assim, as indústrias francesas, inglesas e russas também passaram a investir na industrialização de armamentos, o que gerou uma grave crise financeira, principalmente após a guerra, pois a produção de bens de consumo diminuiu muito, afetando os mercados consumidores e reduzindo os lucros das nações. E agora eu vou agendar com vocês para que vocês possam fazer a atividade da página 16 do livro, toda a página 16. Toda a página 16 do livro tem exercício. Tá bom? Tem duas questões, mas são questões bem extensas que você vai ter que realmente demonstrar todo o seu conhecimento. Tá bom? Voltando para a página 14, nós temos aqui o acirramento das rivalidades europeias. Que acirramento é esse? É um aumento do grau de rivalidade. Aqui temos, na página 14. Por quê? Porque cada nação vai ter a sua concepção nacionalista. Esse nacionalismo também está posto aqui no nosso livro, no nosso link, e diz assim: nacionalismo é uma ideologia em que o povo teria poder para criar uma nação, um estado absoluto, uma exaltação dos valores de seu país de forma particular, em muitos casos se tornando um exagero,
em muitos casos se tornando um exagero. Então é preciso você ter em mente essa questão nacionalista, porque na Europa tem muito disso. Cada região europeia, dentro do mesmo país, vai desejar ter a sua autonomia, porque ali eles têm uma cultura propriamente dita, propriamente deles, um território e uma bandeira que eles defendem. Então isso passa a criar um nacionalismo, não é? As rivalidades entre as nações europeias, que desde os séculos XVIII e XIX tomavam conta das relações políticas, aumentaram ainda mais com o fator nacionalismo. Esse conceito político-filosófico foi usado para que nações que uniram seus estados de forma tardia, como Alemanha e Itália, pudessem criar situações que justificassem suas intervenções políticas e econômicas na Europa. O nacionalismo passou a ser um motivo para que diversas nações desenvolvessem um patriotismo fora de controle, com a aversão aos estrangeiros, xenofobia e a defesa exagerada de seu território, levando a sérios conflitos. Isso que eu abordei agora há pouco, né? Cada território ali vai ter uma língua, vai ter uma cultura, isso vai gerando um nacionalismo às vezes extremado, forte, até mesmo violento. No caso da Primeira Guerra, o nacionalismo exagerado também foi um fator decisivo. Esse sentimento acirrou a rivalidade entre nações europeias que tinham o desejo prévio de revanche, por conta de derrotas em guerras e conflitos e de dominar nações com culturas, origens e idiomas diferentes. Indo para a página 15, nós temos aqui o prosseguimento que diz assim: as rivalidades e o nacionalismo exagerado na Europa geraram 4 fatores que acabaram por influenciar diretamente o estopim da guerra, que foi o revanchismo, o desejo de formar uma grande Sérvia, que tem uma rivalidade ali com uma grande Rússia que queria ser feito, que é o pan-eslavismo também na página 15, e o pan-germanismo, que é o desejo de formar um grande império alemão que teve origem lá na Idade Média. E esse império alemão vai aparecer na Primeira Guerra e vai aparecer também na Segunda Guerra, quando Hitler vai ter a ideia dele de colocar, de formar, de ter o Terceiro Reich comandado pela Alemanha. Todos aqueles territórios ali próximos à Alemanha deveriam pertencer ao Terceiro Reich. Não é que ele vai chamar Terceiro Reino, mas a gente vai estudar esse conteúdo um pouco mais na frente. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço para vocês. Façam as atividades, tá certo? E até a próxima. Tchau, pessoal.